Fala, meus seracianos! Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre Cicada 3301. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E no episódio de hoje vamos falar de um mistério intrigante. Imagina encontrar uma imagem misteriosa em um fórum na internet. Você abre e ela convida você a resolver um quebra-cabeça. Mas não é qualquer quebra-cabeça. Este requer habilidades em criptografia, linguística e até mesmo rastreamento de pistas no mundo real. Agora imagine, esse quebra-cabeça é apenas um início de uma jornada que busca por pessoas ao redor do mundo, misturando o mundo digital e o real, em uma caça por respostas. Hoje vamos entender mais sobre a Cicada 3301. Vamos lá? Então, ouvintes, veja só esse mistério. A Cicada 3301 é uma organização enigmática que ganhou notoriedade ao lançar complexos desafios criptográficos na internet, começando lá em janeiro de 2012. O primeiro enigma apareceu no fórum 4chan com a mensagem que dizia: "Estamos à procura de indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste." Há uma mensagem escondida nesta imagem. Encontre-a e você será guiado para onde estamos. Boa sorte, 3301. Mas o que chama bastante atenção é a identidade dos criadores. Quem poderia estar por trás de algo tão elaborado assim? Ainda mais importante, qual seria o objetivo por trás disso? Douglas, cara, você tá ali de boa, navegando, no 4chan, na Deep Web, e você encontra um enigma bastante complicado. Desafia você a utilizar várias formas de tentar interpretar ao chegar a uma resposta. Cara, o que esses caras tinham na cabeça? Cara, eu penso assim, porque eles falam que estamos à procura de indivíduos altamente inteligentes, mas eles não dão o real motivo por que eles querem indivíduos altamente inteligentes. Será que estão fazendo uma seleção para algum, vamos dizer assim, estavam na verdade, fazendo uma seleção para um plano maior, um ataque cibernético ou algo desse tipo? Será que criam pessoas, como as mensagens eram criptografadas, Tinha que ser pessoas que tivessem uma certa habilidade nessa área. Então, provavelmente, imagino eu, que eles estavam reunindo uma galera para um plano maior de um ataque cibernético ou algo do tipo. Um ataque que podia derrubar uma rede de sistema ou algo no caso, ou apenas uma brincadeira, ou quem sabe o governo está por trás disso, vai saber. E outra, será que eles não estavam desenvolvendo aí uma sociedade secreta, tipo uma maçonaria, uns Illuminati, para tentar controlar o mundo? Será assim? É de se pensar, Não basta ser um hacker, tem que ser bastante inteligente. Mas vamos lá, ouvinte, pensa aqui comigo, o que levaria eles buscar uma pessoas extremamente inteligente? É bastante questionável, não acho? Mas vamos lá. A primeira etapa consistia em descobrir uma imagem escondida no próprio texto do post, escrito em letras brancas sobre um fundo preto. Ao decifrar a charada, o candidato acessava uma dica para avançar à próxima fase. Os participantes se organizavam em grupos virtuais para decodificar os próximos passos que vinham surgindo cada vez mais intricados, em estágios do quebra-cabeça. Então era um quebra-cabeça que quando você resolvia uma parte surgia outro quebra-cabeça. Muito louco. Muitos deles varavam madrugadas tentando desvendar uma sequência aleatória de algarismos ou o nome de um imperador romano, escondidos em meio a códigos em uma imagem. Então tava lá, todo mundo fritando o cérebro para tentar achar uma solução para aquele enigma. Os caras eram inteligentes, viu, Douglas? Para lançar
esses enigmas. O que tu acha? Pois é, e olha que não era algo tão simples, né? Não bastava apenas saber criptografia, você tinha que observar os detalhes das imagens que eles disponibilizavam, analisar o texto bem claramente, fazer umas trocas de cores nas imagens para revelar o que estava por trás. Então, não bastava ser apenas um decodificador, você tinha que ser um curioso, você tinha que buscar os mínimos detalhes das imagens que eles postavam. Então, isso despertava muita curiosidade, né? E aquele instinga-me, né? Aquele negócio de eu vou descobrir, porque se eu descobrir primeiro, eu vou ser o melhor. Então, isso deixava a galera mais com aquela ânsia de querer encontrar logo. Agora imagina aqueles que tinham ansiedade vendo uma coisa dessa. Exatamente. E principalmente havia, além de ter essas habilidades de tentar decodificar, você tinha que ter um certo conhecimento geral para tentar fazer conexão, alguma coisa ou outra e tal. É muito louco. Mas resolvida a partir de elaboradas deduções, as pistas revelavam sites com quadros místicos, expressões matemáticas, arquivos de música clássica, números de telefone ou trechos de livros esotéricos. Tudo criptografado com o mesmo código de proteção, garantindo a autenticidade. Um desses sinais apresentava o nome completo do grupo por trás do jogo. Cicada 3301. Cara, cicada, você já pode ter uma certa semelhança assim com cigarra. É um termo de referência ao nome dado a cigarras, né? Insetos conhecidos por suas habilidades de camuflagem. Não é à toa, nesse caso, que avançar nessa odisseia mental, como a gente pode chamar, exigia um conhecimento apurado em segurança de dados, como a estenografia, técnica de esconder uma mensagem dentro de outras. Bicho, os caras foram meticulosos, viu? Não, escolheram um inseto, porque esse inseto ele se camufla na terra durante 17 anos, até sair e virar, propriamente dito, uma cigarra. Os caras tava com paciência para desenvolver isso, viu? Cara, imagina, tá lá, provavelmente, né? Imagina-se que não foi apenas uma pessoa. Acredito que foi mais de uma pessoa. Os caras estavam de boa numa tarde, numa noite, eu sei lá. Um olha pro outro e pensa: ô bicho, vamos criar um desafio na internet e vamos elaborar várias coisas e deixar o povo quebrar a cabeça aí pra ver se existe mais pessoas inteligentes igual a gente. Porque nós somos muito inteligentes. Vamos ver se a gente encontra mais pessoas para o nosso grupo. Vamos criar desafios e tal. Será que os caras estavam se sentindo sozinhos, cara? E queria encontrar mais pessoas super inteligentes como eles? É, só se for. Só se for um desafio de nerd aí, que a galera é tipo, tô sem fazer nada, deixa eu encontrar outros igual a mim. Pois é. Ninguém sabia ao certo onde aquilo estava levando, tampouco a identidade de quem coordenava o desafio. As especulações incluíam desde emboscada online, de cybercriminosos ou terroristas, ou até um projeto secreto da CIA e do FBI para cooptar gênios. A paranoia crescia junto com a dificuldade dos testes. Isso manteve o interesse de muitos internautas. Numa fase, eles precisariam sair da internet. Diga aí, será que era um projeto do governo também para captar gênios e fazer essa manipulação, fazer pesquisa? Não sei. E outra, a ponto de chegar dos caras não precisar da internet, ter que sair no mundo físico. Será que é seguro esse desafio, Douglas? Cara, seguro ou não, a gente tem que concordar que o plano é muito bem elaborado, porque os caras, além de sair de dentro da internet, né, que seria uma coisa mais fácil, você tá ali, pesquisar, os caras colocou pontos em lugares, em cidades, para as pessoas irem lá investigar, tentar encontrar alguma pista. É muito tempo que esses caras tiveram, pô. Acho que no mínimo, acho que era um grupo de umas
10 pessoas ou mais. Acredito que pessoas de várias regiões, né, vários países que montaram esse grupo aí, que fizeram isso. Ou talvez seja ou foi, né, na verdade, um plano da CIA ou do FBI, um teste de engenharia social, para ver se eles encontravam alguém assim, dotado de inteligência, para eles recrutar para eles e trabalhar para eles em criação de algumas coisas, em desvendar ou trabalhar como agentes, né, de cybercrime para o governo, porque precisava de alguém que tenha conhecimentos gerais praticamente, que entendia muito bem de criptografia, esteganografia e por aí vai. Muitas coisas que envolvem também pesquisa, OSINT, que faz parte de pesquisas de coisas na internet, né? Trabalha com fontes abertas. Então, eles precisavam desse tipo de pessoa que tinha esse conhecimento profundo, cara. Então, talvez era uma forma de a CIA ou o FBI recrutar pessoas sem, tipo, colocar um cartaz lá ou um anúncio. Olha, nós estamos selecionando pessoas para trabalhar pra gente. Ou seja, eles não poderiam colocar assim. Então, vamos criar um desafio. Aqueles que chegarem no final, a gente manda uma cartinha ou alguém vai lá conversar com eles. É uma forma inteligente de selecionar pessoas, né? Porque aí você elimina, tipo, se você colocasse uma plaquinha lá, ia, tipo, 100 pessoas, você teria que entrevistar para saber quem era inteligente ou não. Você colocando problemas difíceis de resolver, coisas que eles tinham que buscar e dedicar tempo, isso aí eliminava muita gente, né? Então, é um plano muito eficaz, na minha opinião, né? Eu acredito. Com certeza. Bastante eficaz porque, além de buscar essa capacidade, né, de inteligência, os caras, sei lá, criavam um desafio e montavam uma estratégia de, tipo, fazer os caras saírem da própria internet para resolver esses desafios. Então, era algo mesclando aí o virtual com o real. Os caras fizeram o seguinte, ó, escuta isso. Esconderam coordenadas de diferentes pontos do planeta, onde havia panfletos com imagens de cigarras colados em postes. Os cartazes traziam um QR Code, que poderia ser lido pelo celular, e abria uma nova etapa do desafio. A certa altura, os peregrinos ficaram conhecidos como os seguidores do Cicada e foram direcionados a um site da Deep Web. Foi aí que o mistério ficou bem mais intenso. Mas, Douglas, você acredita mesmo que o objetivo real era encontrar pessoas mais inteligentes? Cara, eu continuo na minha opinião. Eu acho que foi um plano do governo, FBI, CIA, sei lá, sociedade secreta, seja lá quem for. Acredito que foi algum grupo que resolveu fazer isso para selecionar pessoas inteligentes para um plano maior. Porque pensa bem, se você faz algo ali na internet, né, desvendar segredos, desvendar aquilo e tal, você não tá vendo quem é aquela pessoa. Você sabe que tem alguém super inteligente resolvendo os problemas que você está colocando. Porém, tu não sabe quem é ela. Ela pode colocar qualquer foto, ela pode usar uma VPN que não vai dar o endereço dela certamente, e por aí vai. Então, pensa bem, né? Esse é do raciocínio que eu cheguei aqui. Eles, tipo assim, pô, tem muita pessoa inteligente, o grupo tá crescendo. Precisamos saber quem são essas pessoas de verdade, como elas vai se comportar, como a gente pode buscar mais sobre ela, entender mais sobre ela. Já sei, vamos colocar coordenadas em lugares que eles tenham que sair de casa para ir lá. Ou seja, você deixa um QR Code lá, igual você falou, e de longe fica os agentes observando quem são as pessoas que estão indo ali e lê o QR Code. Pô, foi ali ler o QR Code, de longe alguém com a câmera espiando, bate uma foto da pessoa, puxa a ficha dela, já sabe quem é ela, entendeu? É um plano muito eficaz, cara. Porque tem que saber quem é que tá por trás das coisas. Então eles queriam saber quem realmente estava por trás, que estava resolvendo os problemas. Eu acho isso muito eficaz. Porém, agora vamos falar de quando eles estavam dentro da ninhada. Depois de algumas fases, né? Alguns dos usuários mais ativos do fórum, dedicado ao Cicada 3301, sumiram do ambiente online sem explicação. Eles haviam sido os primeiros a finalizar o enigma e, em tese, poderiam descobrir a verdade sobre o jogo.
Quem chegava ao último nível, depois deles, era vetado, pois os organizadores do desafio consideravam que os usuários só tinham avançado até lá devido às informações compartilhadas pelos pioneiros. Olha só, que interessante. Quem chegasse lá era vetado. Era como se você não pode mais fazer parte disso, porque senão você vai dar dica aos outros. Ou seja, se eu cheguei lá, então eu sei como resolver tudo, eu vou dar dica a outra pessoa, então não quer dizer que ela é tão inteligente quanto eu que consegui resolver sozinho. Então aí você está ajudando alguém que talvez não seja tão inteligente o suficiente para resolver aquilo. E eles não queriam pessoas assim, eles queriam pessoas que conseguissem resolver sozinhas. É uma forma de seleção. Com certeza. Afinal, quem ia descobrindo primeiro provavelmente ia compartilhando as ideias. Então, as outras que chegaram lá não foi por mérito próprio. Necessariamente não foi inteligência que fez chegarem lá. Então, eram desclassificados. Justamente. Vamos dizer assim, os caras queriam criar um grupo. Talvez, um exemplo, né? A gente não sabe, não é dito o número de pessoas que participava ou de quem criou isso, mas um exemplo tinha 10 pessoas que criou o Cicada e eles queriam, um exemplo, mais 10 ou mais 5 pessoas para finalizar o grupo. Ou seja, vamos criar um plano, criar um desafio, os 5 primeiros, os 10 primeiros que conseguir resolver, a gente recruta eles. A gente seleciona eles para o nosso grupo. E quem vinha atrás já resolvendo, acabou. A gente não quer mais. A gente quer os 10 primeiros. Chegou, já era. É uma forma também de... Entendeu? Porém, em 2015, numa entrevista à edição americana da revista, 2 desses supostos solucionadores falaram sobre a sua participação na área fechada do Cicada 3301. O objetivo do grupo, segundo eles, era selecionar equipes super inteligentes, chamadas de ninhada, para resolver projetos voltados à garantia do anonimato e da privacidade online, numa ideologia muito semelhante à dos cyberpunk. Interessante. Será que esse mesmo era o objetivo? Não sei. Se o objetivo era deixar projetos voltados ao anonimato, por que criar desafios onde a pessoa teria que sair de casa? Se você quer criar um projeto no anonimato, a gente pode criar um projeto, mas eu não preciso saber quem é você quem é eu. A gente vai ter o nosso nickname ali, nosso nome de usuário e mais nada, para não colocar ninguém em risco. Porque, um exemplo, se você fosse pego, você não poderia me entregar, porque você não saberia quem seria eu de verdade. Então eu acho que colocar desafios para sair da internet e à rua, acho que já quebra mais esse garantia do anonimato. O que você acha disso? Exato, porque se não tiver o anonimato, cara, perder todo sentido. E imagina só se esse grupo fosse, sei lá, utilizasse a própria internet normal para fazer esses desafios. Com certeza já tinha chegado aos autores de quem fez para, sei lá, investigar ou acusar de qualquer coisa. Então, era preferível fazer as surdinas. Sim, realmente. Se eles queriam tanto anonimato, em certo ponto eles fizeram certo. Não colocou, vamos dizer assim, na web normal, né? Onde todo mundo tem acesso facilmente. Foi na Deep Web, que é um pouco mais complicado de acessar. Aí tá garantindo anonimato, tá? Porque só acessa ali quem realmente sabe de algumas coisas. Porém, ao colocar coisas para sair da web e ir lá, é aquilo que eu falei, eu acredito. Alguém vai estar observando o cara, pode tirar uma foto dele e puxar o registro dele todinho. Ou seja, quebra o anonimato. Para mim, a Cicada 3301 aí, esse grupo, entrou em muita contradição nessa parte. Mas, durante quase um ano, a primeira ninhada colaborou gratuitamente para a elaboração de um software com essa finalidade. Mas o Cicada 3301 desativou o projeto quando a maioria dos recrutas demonstrou ter perdido interesse no trabalho. A empreitada sempre ocorreu pela Deep Web e os usuários jamais conheceram as pessoas por trás do projeto. Concordo aí. Anonimato. Eles não conheceram as pessoas do projeto, porém as pessoas do projeto podem ter conhecido eles. Quando eles foram lá ler o QR Code, podem ter puxado a ficha de cada um deles. É tipo, privacidade para nós, menos para você. Você não precisa saber quem é a gente, mas a gente tem que saber quem é você. Eu acho muito contraditório. Exato. Porém, os caras queriam se manter no máximo ponto de tipo, quanto menos você souber de mim, melhor.
Apenas faça o que eu mando e se vire. Eu concordo. Porém, quanto menos saber dele, ok. Então, também não queira saber dos seus recrutas, cara. Simplesmente recruta o cara lá e não queira saber quem é ele, quem é a vida dele, quem é nada. Deixe ele garantir o anonimato dele, igual você está garantindo o seu. É complicado essa questão aí. Bom, a rigor, os operadores e os reais objetivos do Cicada 3301 continua sendo um enigma. O grupo publicou no Twitter outros 3 desafios em 2013, 2014 e 2016, sempre na primeira semana de janeiro. O quebra-cabeça não foi atualizado em 2015, pois ninguém havia conseguido solucionar a versão do ano anterior, mas a iniciativa repercutiu. Em 2014, a Marinha dos Estados Unidos criou o projeto Arquiteutis, um teste para atrair cérebros diferenciados, copiando o mesmo estilo de criptogramas empregado pelas cigarras misteriosas da Deep Web. Interessante, né? Interessante. Copiando o mesmo estilo, o mesmo objetivo, mas não é o governo. Rapaz, o que é que tu acha, meu amigo? No mínimo curioso, né? Eles vão lá, criam um projeto bem parecido para captar essas coisas. Vai saber se eles não têm um departamento secreto só para lidar com gente de inteligência altíssima. No mínimo, cara, isso é muito suspeito. Porque pensa bem, eles começaram com isso, deu aquele ban, todo mundo querendo tal, só que um tempo aquilo veio caindo, tal, não sei o que, a galera foi perdendo o ânimo, né, de querer continuar com isso. Aí isso é só uma suposição, é especulação minha. Aí pensa bem, se for o governo que fez mesmo isso, né, a Marinha dos Estados Unidos, a gente, vamos criar o cicada, tal, aí tá caindo. Pô, o que é que a gente pode fazer para continuar atraindo essas pessoas inteligentes? Vamos trazer isso a público com um nome diferente, porém com a mesma pegada, com a mesma coisa, copiando o mesmo estilo. Vamos só mudar o nome. Então, pensa bem, isso dá aquela sensação de poder, de tipo assim, ter status. Eu consegui resolver algo que a Marinha dos Estados Unidos criou ali para eu conseguir. Então eu sou um cara, porque ali você vai estar tendo um reconhecimento, né? Pô, o cara ser reconhecido por resolver um enigma que foi criado pela Marinha dos Estados Unidos é muito top, cara. Entendeu? Então, para mim é muita coincidência, muita semelhança. No meio disso tudo, né? Além disso, algumas pessoas chegaram a envolver o nome do grupo em atos ilícitos, como o hacker chileno Enzo Alexandre, acusado de criar páginas de bancos falsas. O Cicada 3301 usou a sua assinatura criptográfica oficial para negar qualquer relação com o crime. Em março de 2017, o estudante acreano Bruno Borges, conhecido como o Menino do Acre, virou notícia nacional após desaparecer e deixar uma série de livros criptografados. Numa das paredes de seu quarto, ao lado dos trechos rabiscados das obras, havia um painel com a cigarra que identifica o Cicada 3301. O jovem voltou para casa 5 meses depois, mas não mencionou nada sobre o grupo. Um brasileiro foi selecionado? O cara sumiu por 5 meses, meu amigo, e depois voltou e não falou nada. Será que realmente ele foi captado aí e fizeram uma lavagem cerebral a ponto dele não conseguir explanar nada? No mínimo é curioso passar 5 meses fora de casa e voltar como se nada tivesse acontecido. Pensa o seguinte, especulações, abre aspas, né? Especulações, nada de coisa. Talvez ele possa ter sido um jovem muito inteligente, porque aquele cara é inteligente. Isso aí ninguém pode dizer que ele não é, porque ele é inteligentíssimo. Ele conseguiu resolver alguns desses problemas. Fizeram aquilo que eu acredito que, tipo, tem um problema ali, você tem que ir lá, ler o QR Code, blá blá blá. Ele foi ali, alguém puxou a ficha dele, esse jovem é assim, ele estuda assim, ele faz isso. Pegaram ele, deram um sumiço nele e usaram a inteligência dele para resolver talvez outras coisas. E como ele não mencionou nada quando ele voltou, mas não lembra mais nada, ou não sei se ele lembra e não quer falar, eu acredito, cara, que se o governo ou qualquer grupo aí muito sinistro estiver fazendo parte disso, eles podem ter usado o projeto, né,
ter fazido parte. MK Ultra, não sei se você já ouviu falar sobre o projeto MK Ultra, Emerson, mas é um projeto que ele costumava causar como se fosse traumas nas pessoas para poder controlar elas, entendeu? É algo muito sinistro, que talvez a gente possa até trazer um podcast falando sobre o projeto MK Ultra. Isso não é segredo mais, basta pesquisar aí na internet, os ouvintes, que vocês vão saber o que é, ou esperem a gente trazer um episódio sobre. Então eu acredito que possa ter sido isso. Especulação, né? Só especulações. E agora vamos entender como eram as provas praticadas pelo Cicada 3301. Os peregrinos, como eram chamados, são aqueles que seguem o caminho da cicada em busca da iluminação. Sempre aguardam ansiosos pelo 5 de janeiro, data em que a primeira pista de cada enigma anual era revelada. Houve desafios em 2012, 2013 e 2014. No entanto, como este último não foi resolvido, ou se foi, as pessoas que os fizeram não vieram mais a público a dizer. Não houve charada em 2015. Então, Douglas, será que foi descoberto ou não? E se quem descobriu não quis contar ao público dizendo que resolveu? O que tu acha? Eu acho que o grupo chegou ao seu objetivo. Por isso que parou, né? Por isso que deram o fim. Eu acho que eles chegaram ao objetivo que eles queriam, né? Muito obscuro, a gente não sabe realmente o que eles queriam de verdade. Mas eu acredito que um desafio desse, pelo tempo que durou, acredito que eles conseguiram finalizar o que eles queriam, conseguiram chegar ao objetivo de recrutar pessoas ou sei lá o que é que foi. Agora vamos entender como mais ou menos eram esses desafios. No dia 5 de janeiro de 2014, a conta do Twitter usada pelo Cicada 3301 foi reativada. Após um ano, a mensagem tinha um link que levava a uma imagem. Com a ajuda de um software de esteganografia, sobre a figura era possível ver uma série de números e uma mensagem de texto. Um trecho de um ensaio do poeta Ralph Waldo Emerson. Os números finalizavam com o sufixo .onio, ou seja, era endereços da Deep Web. A URL levava uma montagem de 3 ilustrações do pintor William Blake, que novamente utilizaram o software na imagem, revelando uma mensagem de bem-vindo, boa sorte, 3301, seguida de códigos alfanuméricos. Com a ajuda de um algoritmo de criptografia, encontrou-se um novo site .onio. Nessa URL dizia: a paciência é uma virtude. Após mais de 20 horas, apareciam caracteres que descobriu-se podiam ser convertidos em 3 imagens. Eram as 3 primeiras páginas do livro Liber Primus. A terceira escrita em runas. Essa linguagem pode ser decodificada com a Gematria Primus, código fornecido pela Cicada em seu site. O conjunto numérico equivalente às páginas do livro levou a uma mensagem codificada, assinada pela 3301. Uma vez decifrada, essa mensagem dizia: bom trabalho, a verdade absoluta é a ilusão absoluta. E finalizava chamando os peregrinos a se reunirem ao grupo em outro endereço da rede .onio. Diga aí, Douglas, os caras aí, muito esperto, lançavam um desafio e nesse desafio já levava para outro e por aí vai. Os caras eram muito espertos. Não, muito esperto e de bom gosto também, né? Não só esperto, os caras têm um bom gosto.
E, cara, esses desafios aí me lembra aquele filme Código da Vinci, cara. Que você tem que pegar as coisas e juntar ali, pegar um quadro, ver os detalhes e tal. Muito, muito. Será que os caras teve inspiração em obras como Código da Vinci? Com certeza alguma coisa ali daquela obra eles se inspiraram. Não é possível. E nesses endereços, novos códigos começaram a aparecer. Convertidos revelavam mais páginas do Liber Primus. Em uma delas foram descobertas 5 colunas de números e palavras codificadas, distribuídos em 5 linhas. Os textos, por sua vez, transformados em números a partir da gematria Primus. Após a decodificação, descobriu-se um quadro mágico 5 vezes 5, em que a soma das linhas e colunas levavam ao mesmo resultado. Foi aí que a Cicada 3301 mandou um recado para os peregrinos, pedindo que as próximas tarefas dos desafios fossem resolvidas individualmente. Na sequência, as pessoas que monitoravam as páginas .onion da organização encontraram o retrato de Andrés del Peral, do espanhol Francisco Goya. Ajustando os filtros da imagem, foram achados 4 novos elementos: o logo da cicada, outra figura de um homem e 2 colunas numéricas. Utilizando a esteganografia no quadro, encontrou-se uma nova mensagem da cicada escondida, com uma série de códigos hexadecimais, que, por sua vez, revelaram mais 2 imagens e um arquivo MP3. Uma delas era do matemático Kurt Gödel e outra, a obra era de Olho de M.C. Escher. Já o áudio era da Trio Sonata BWV. A mensagem achada no quadro ainda continha mais endereços .onions codificados. Ao resolver essa etapa do mistério, os peregrinos chegaram a 4 novos arquivos em .jpeg da Liber Primus. Utilizando a esteganografia, novamente foram encontrados códigos revelando quadros e mais quadros não mágicos. Aí, avançando para fevereiro de 2014, a última página do .onion saiu do ar, mas foi reativada após 6 dias. Agora trazia uma caixa de texto e a orientação era que ali fossem colocados 3 quadrados mágicos, 2 da ordem 5 vezes 5, com uma soma 3301, e outro 1033. E um de 7 vezes 7, somando 1033, para que um peregrino pudesse ser diferenciado dos outros. A cicada pediu que cada um fornecesse uma página própria no Onion. Seguindo esses passos, a cicada prometia entrar em contato com o peregrino. O problema agora era descobrir quais eram os 3 quadrados mágicos requisitados. Utilizando a técnica da esteganografia no MP3 de Bach, na pintura de Goya foram achados 3 novos quadrados mágicos em um arquivo chamado Magic Square. .txt. Eram esses códigos necessários para ganhar acesso ao 7º endereço da rede .onion. Acessando lá, foi possível obter 58 páginas do Liber Primus. Números de 0 a 57 codificadas pelas runas. Atualmente, o grupo que se reúne no fórum Uncover Cicada.wikia tenta decifrar todas as mensagens do livro, além de tentar achar as conexões escondidas nos textos e na conversão das runas dos números. Diga aí, Douglas, os caras eram realmente preparados para deixar tudo complicado a ponto do cara desistir pela força do ódio. Mas e aí? Tu desistiria ou tu ia até o final?
Cara, eu particularmente tentaria o máximo que eu pudesse ir até o fim, porque bate a curiosidade, né? Você, tipo, descobrir isso, né? Eu quero descobrir mais e assim sucessivamente, né? Então, eu iria até o fim, cara. Eu tentaria ir até o fim. Agora, aquela frase, né? A verdade absoluta é a ilusão absoluta, né? Cara, essa frase, ela é um paradoxo filosófico, pô. Porque, tipo assim, ela aponta que a busca por uma verdade absoluta pode ser, na realidade, uma ilusão absoluta. Ou seja, aquilo que a gente acreditamos ser uma verdade incontestável pode ser apenas uma construção subjetiva, limitada por nossa percepção e conhecimento. Isso se conecta muito com as ideias do ceticismo, do relativismo, que argumenta que toda verdade é relativa ao observador ou ao contexto. Também remete aos conceitos como de Maya, no hinduísmo, a ilusão da realidade, e escritas filosóficas de Nietzsche, a noção de uma verdade objetiva e fixa. Para você ver o tanto que os caras eram super inteligentes, pô. Os caras colocavam até filosofia no meio, uma frase que, pô, muito sinistra. Os caras eram... E, para finalizar, os caras deixaram algo aí que até hoje não conseguiram resolver, né? Deixaram aí uns arquivos aí numerados de 0 a 57, codificados, que a galera se reúne para tentar resolver. Então, quem sabe esses últimos desafios aí seja o desafio supremo. Tá, tipo assim, esse é o cara. É interessante, cara. Muito interessante. E tipo, essa frase que eles falam, que a verdade absoluta é uma ilusão absoluta, cara... Vai saber se não. Eu acho que a galera devia estudar mais um pouco, sei lá, né? Pesquisar mais sobre essa frase, talvez tentar conectar ela em algo que eles estejam tentando desvendar do ponto de vista, sabe? Tipo, isso aqui é uma verdade, mas será que é verdade para mim, mas não é para ele? Porque a frase, né, fala muito sobre a subjetividade, depende do contexto que você está olhando. Então, acho que talvez a galera que tá olhando pro Cicada e tentando desvendar as coisas dele, se tem alguém até hoje, deveriam olhar de uma forma diferente, entendeu? Sei lá, só especulações. Mas, resumindo, cara, o mistério da Cicada permanece sem solução até hoje. E talvez a gente nunca vai saber se é uma sociedade secreta de gênios, tentando proteger a privacidade e combater a censura, ou apenas uma brincadeira de um troll da internet. Isso reflete muito a natureza imprevisível da internet, né? Mesmo que o Cicada nunca atinja seus objetivos, ou que tudo tenha sido uma grande piada, a experiência faz a diferença para algumas pessoas envolvidas na chamada A Grande Caçada. Nisso aí, cara, eu não acredito que tenha sido uma piada. Não acredito, não. Eu acredito que, e nem também que tenha sido uma brincadeira de um troll. Eu acredito sim que tenha sido um grupo, governo, não sei quem, que queriam recrutar pessoas para um projeto maior. Porém, para outros, o que importava não era resolver os quebra-cabeças, mas a oportunidade de conhecer gênios por trás dos enigmas. Portanto, quem sabe, talvez o Cicada 3301 tenha sido só um grande Tinder para nerds apaixonados por quebra-cabeça. Legal essa, né? Bom, você acha que o objetivo era realmente encontrar os mais inteligentes? Ou talvez fosse apenas uma brincadeira elaborada? E aí? Cara, se foi uma brincadeira bem elaborada, os caras estavam com tempo, viu? Com muito tempo de sobra. Mas eu acredito que seja algo que nem aqueles que foram selecionados irão compreender a existência disso. Porque os caras é tão fechado, mas tão fechado. Os caras mais inteligentes aí que passaram dessas etapas provavelmente só vão ser executadores de ideias, sem saber o real motivo do que eles estão fazendo ali. Sim, sim. Esses caras vão ser as marionetes dos caras que estão mais acima. Assim é o governo de todo o país, né? Cada pessoa lá, supostamente que lidera, são apenas marionetes de um poder maior. E aí, ouvinte, gostou desse episódio? O que você acha? Será que a Cicada 3301 é apenas um desafio de nerds para nerds? Ou será que tem algo muito mais profundo que possa envolver até governo nisso? Bom, eu não sei. E você? Vai lá no nosso Instagram, @seracipodcast, e comenta sobre esse assunto. E se você gosta do podcast, já pensou em apoiá-lo? Com sua ajuda, podemos ir bem mais longe, trazendo mistérios, conteúdos que só
a gente sabe debater. Que tal apoiar o podcast lá no Apoia-se? Com qualquer valor você nos ajuda a manter tudo funcionando e ainda participa de algo muito maior, a construção desse espaço de curiosos como você. E quem apoia sempre ganha aquele lugar especial em nossos corações. Então, acessa lá, apoia.se/Será-se-podcast e dá aquela força para a gente continuar o trabalho. Bom, esse episódio vai ficando por aqui. Eu sou o Emerson. E eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!